Hoje vamos ver os eventos que aconteceram no fim da Guerra Fria, começando com American Way of Life, o modo de vida americano. Os Estados Unidos tiveram um crescimento acelerado após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nas décadas após o conflito, o país se tornou responsável por cerca de 50% da produção industrial de todo o mundo e por 25% do comércio internacional. Esse fato influenciou muito o modo de vida dos norte-americanos. A indústria de bens e o consumo em massa moviam a economia do país e moldavam os costumes e o modo de vida da população. Lá se desenvolvia uma poderosa indústria de publicidade e marketing, que estimulava o consumo de bens pela classe média, por causa de campanhas na televisão e no rádio. Essa ostentação econômica ficou conhecida como American Way of Life, que era baseado no princípio de consumo em larga escala. Isso se tornou referência no mundo capitalista ocidental, sendo um sinônimo de felicidade material e espiritual. A divulgação desse estilo de vida, baseado na abundância econômica, foi usado como arma de propaganda para legitimar a superioridade do estilo de vida capitalista, por causa do atraso do estilo de vida dos cidadãos soviéticos. Isso fica evidente na propaganda Is This Tomorrow? American Under Communism, que traduzindo fica Este será o amanhã, América sob o comunismo. Outro evento que aconteceu durante o fim da Guerra Fria foi o macartismo, que também pode ser chamado de caça às bruxas. Então vamos ver o que aconteceu nesse evento. O macartismo não é uma caça às bruxas como aconteceu lá no século XV, e sim a caça aos comunistas. Entre os anos de 1950 e 1954, o senador Joseph McCarthy iniciou uma série de perseguições aos simpatizantes do comunismo. Artistas, intelectuais, políticos e sindicalistas foram acusados de serem comunistas e conspirarem contra os Estados Unidos. Muita gente foi presa e houve até a expulsão de algumas pessoas para fora do país, como o ator inglês Charlie Chaplin. Esse período só teve fim quando McCarthy e suas ideias conspiratórias caíram em descrédito perante a opinião pública norte-americana. Agora vamos falar sobre outro evento que aconteceu nesse período: a segregação racial nos Estados Unidos. A prosperidade econômica que havia nos Estados Unidos e as ilusões de liberdade e democracia contrastavam com a dura realidade das comunidades negras do país. A segregação racial certificada ocorria principalmente na parte sul do país, onde na segunda metade do século XIX surgiu a Ku Klux Klan, que era um grupo racista que pregava pela supremacia da raça branca, e também era chamado de KKK. Por isso que lá nos Estados Unidos eles geralmente não riam com KKK, e sim com LOL ou RSRS, mas geralmente nunca com KKK. Em várias regiões do país, os negros não podiam compartilhar os mesmos lugares que os brancos, como escolas, praças, bares e até mesmo os ônibus. Ao longo da década de 60, os negros lutaram pelo seu direito, e um dos símbolos desse movimento foi a criação do Partido dos Panteras Negras, na Califórnia em 1966. Baseados em várias teses comunistas, eles defendiam o uso da violência e a luta armada contra a opressão. Outra importante liderança foi Martin Luther King, um pastor negro que lutou contra o racismo e liderou várias passeatas para conseguir mais direitos à comunidade negra. As manifestações organizadas por Luther King, baseadas no princípio de não violência, atraíram milhares de adeptos por todo o país. Em 1963, em Washington, ele discursou sobre uma América e um mundo com igualdade entre brancos e negros, que em português fica mais ou menos assim: eu tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e corresponderá em realidade o seu verdadeiro significado de seu credo. Consideramos essas verdades manifestas, que todos os homens são criados iguais.
Em 1965, devido à crescente pressão popular, a população negra atingiu algumas conquistas, como o direito de voto. Isso enfureceu grupos segregacionistas brancos, que infelizmente em 1968 assassinaram Martin Luther King. O racismo ainda é um dos grandes males da sociedade norte-americana, em que boa parte dos negros vivem às margens da prosperidade do American Way of Life. Em 2009, foi eleito o primeiro negro como presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reeleito em 2012. Isso mostra que a luta dos negros, apesar de árdua, vem atingindo bons resultados. Agora que já falamos bastante dos Estados Unidos, vamos falar sobre a União Soviética e a Era de Stalin. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética também saiu fortalecida e com importantes conquistas. Ela voltou-se para as indústrias de base para poder alavancar a economia, e entre 1928 e 1938 ela colocou em prática os planos quinquenais, que tinha como objetivo fortalecer as indústrias soviéticas. Stalin instalou um regime rígido e autoritário por meio do Partido Comunista da União Soviética. E ele simulou o culto à sua personalidade, organizando o espantoso esquema de propaganda de seu governo dentro da União Soviética. Lá, as artes, a literatura e a história eram controladas pelo governo, e críticas ao regime resultavam em punições. O ditador repreendia duramente os opositores, e com auxílio da KGB, mandou prender e matar várias pessoas. Calcula-se que cerca de 20 milhões de pessoas tinham sido presas nos gulags, que eram campos de prisioneiros que tinham a função de reeducar os presos políticos, que serviam de mão de obra para a construção de obras públicas. Com a morte de Stalin e com a ascensão de um novo líder, Nikita Khrushchev, a União Soviética passou por um processo de desestalinização. Então eu espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem ou algum assunto que vocês querem que eu explique para vocês. Muito obrigado e até a próxima!